Bom, então, olá amigos do canal Espírita, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos aqui abordar mais um assunto sobre os espíritos, né? Mais alguma coisinha sobre os espíritos. O que eu queria dizer sobre os espíritos é bem pouca coisa hoje e é mais um resumo, né? É um resuminho. O que é esse resumo? Esse resumo é, como eu disse aqui, os nossos vídeos eles vão ajudar você no curso espírita, né? Ele é um apoio ao seu curso. Vamos resumir definindo algumas coisas, né? Primeiramente eu quero dizer assim, que nós temos que separar. A primeira coisa quando você vai estudar Espiritismo, você tem que separar manifestações espíritas de Espiritismo. Então vamos classificar o seguinte: manifestação espírita sempre existiu. Sempre existiu. Você vai ver relatos disso em várias partes, né? em vários povos, em várias partes do mundo. Até mesmo ensinos espíritas, instruções espíritas, sempre existiram. Mas era assim, uma aqui, outra acolá, outra acolá. Agora, espiritismo como doutrina, quando começou o espiritismo? O espiritismo ele começou propriamente dito no dia 18 de abril de 1857 com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos. Então o espiritismo começou em 1857, mas manifestação espírita sempre existiu. E o espiritismo nada mais é do que eles dão as explicações sobre os espíritos e também as explicações de como é essa relação dos espíritos com o mundo material e vice-versa. Então eles têm os livros básicos falando, né, dessa relação, né, e falando como deve ser a nossa relação com os espíritos. Quer dizer, como que nós vamos nos adentrando nesse mundo, vamos conhecendo, como que nós vamos nos relacionar com eles. E o Espiritismo também, ele explica a faculdade da mediunidade. Então, para a gente ter relação com os espíritos, nós temos através da mediunidade. Ou seja, se não existisse a mediunidade, essa faculdade que é inerente humana, não poderíamos ter relações com os espíritos, talvez só durante o sono, né? Que então o nosso espírito sai do corpo. Então a gente tem manifestação de espírito, a gente tem o espiritismo e a gente tem a mediunidade. Manifestação espírita sempre teve. Sempre teve. Agora o espiritismo só teve a partir de 1857. E mediunidade não é uma coisa de espírita. Não é. Mediunidade é o inerente ao ser humano. Ou seja, o espírita ele pode ser médium, mas não significa que um médium é espírita. Existem médiuns que pretendem exercer a sua mediunidade, descobrem a sua mediunidade, exercem, lidam com a mediunidade, começam a lidar com o plano espiritual, mas eles necessariamente não estão estudando nem estão dentro de uma casa espírita. Seria aconselhável que tivesse, mas não se pode obrigar as coisas. Então vamos resumir de novo para você entender lá no curso espírita. Manifestação espírita sempre existiu. Espiritismo são as explicações dessas manifestações e das relações dos espíritos com a matéria e vice-versa, que foram dadas por um conjunto de espíritos superiores a Allan Kardec. E mediunidade, eles também explicam, mediunidade é uma faculdade humana independente de ser espírito ou não. Ou seja, o indivíduo pode ser médium sendo espírita, não sendo espírita e até mesmo não crendo em coisa nenhuma. Percebe? E
os espíritos ensinando sobre o mundo espiritual e sobre as relações do mundo espiritual com o mundo material e vice-versa, e sobre a mediunidade que é inerente aos espíritos encarnados, às pessoas do mundo material, portanto, também falam sobre religiosidade, porque eles também dão muitas mensagens de conceitos morais, evangélicos. Por isso que se diz que o espírito ele é cristão, porque ele também estuda a moral do Cristo. Os espíritos ensinaram isso, que a moral que eles estudam é a moral do Cristo. Então, quando alguém fala que espírito não é cristão, está falando bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Então, resumindo isso, é o espiritismo. Bom, e o resto? Bom, o resto você vai ter que fazer um curso numa casa espírita, porque aí vai entrar mais detalhes, né? Nós não poderíamos num vídeo aqui colocar o espiritismo inteiro, mas eu estou dando um resumo para quando você for fazer o curso, você saber, eu vou fazer um curso espírita, eu vou saber lá o que é o espiritismo, é isso que eu acabei de te falar. Isso é espiritismo. Vamos recapitular? Manifestação espírita sempre existiu, espiritismo surgiu em 1857, explicando as manifestações espíritas e separando uma coisa de outra. E lá explicam o que é espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo acredita em tudo isso ou em outras coisas que não, qualquer coisa que não seja material. Agora, espiritismo começa a estudar as coisas dentro da doutrina espírita. Segundo a ótica espírita, ele começa a estudar as coisas, ter então um conhecimento, começa a ter uma compreensão mais completa de cada coisa separada. Entenderam a importância dos cursos nas casas espíritas? E por não entender cada coisa no seu contexto, é que as pessoas às vezes criam confusão dentro da casa espírita. Tá certo? Então, compreendendo cada coisa no seu contexto. E ele é cristão, ele tem o Evangelho. O Evangelho é um estudo para a vida. O Evangelho é um estudo para a vida. Agora, para lidar com o espiritismo, para trabalhar numa casa espírita, para querer ser médium, querer desenvolver a sua mediunidade, é aconselhável que você conheça o espiritismo. Bem? Então aqui foi um resumo desse vídeo do que é e do que significa o espiritismo. Bom, por que Allan Kardec? Poderia ter sido qualquer um outro, mas Allan Kardec é o que estava disposto e preparado para estudar isso. Porque o que acontece com as pessoas? Sempre existiram manifestações espíritas, mas as pessoas fizeram as mais diversas interpretações e muitas descabidas. Ou elas tinham medo demais, ou levavam na brincadeira, ou simplesmente ficavam neutras, não levavam a sério. Elas não procuraram perceber o que é que tinha por trás daquilo. Elas não procuraram perceber qual era a grande mensagem daquilo, elas procuraram. E todo mundo sabe que os homens, eles têm interesses. Principalmente isso aqui, ó. Quando fala isso aqui, então os espíritos, eles deixaram uma regra muito clara. Para ser espírita e colaborar na divulgação do espiritismo, na instrução, se instruir com os espíritos, tem que deixar isso aqui de lado. Médiuns e qualquer um não se devem lucrar, ganhar com o espiritismo. Então, aqueles que estiverem lucrando ou ganhando com o espiritismo não estão exercendo doutrina espírita. Estão vendendo espiritualismo. Ponto. É isso. Porque os espíritos foram bem claros nisso. Por que isso? Para que não houvesse a deturpação. Para que a pessoa que faz uma coisa sem interesse, ela não tem por que deturpar aquilo. Nem mesmo interesse, não é só disso aqui, mas interesse de personalidade. Se a pessoa não se contamina com vaidade, com o interesse da personalidade, ela também não vai ter por que desfigurar o espiritismo.
Então toda filosofia, todo conceito religioso, com o tempo ele vai se agregando pessoas, ele vai sofrendo enxertos de ideias. E ele vai saindo da sua originalidade. Então isso não é manter o espiritismo engessado, mas isso é preservar o espiritismo conforme ele foi dado pelos espíritos. Claro que vão vindo mais informações e vão se agregando e aumentando esse conteúdo. Mas essas informações elas são muito bem revisadas e elas são muito bem vistas, elas não são assim só porque falou que é uma informação que alguém acha que é espírito e já coloca no meio dos cursos. Não é assim não. Então você compreende o que é o espiritismo, o que é um curso espírita? Então essa é a nossa dica de hoje. Volte o vídeo várias vezes, vai vendo as partes da explicação e você vai entender. Então você chega para fazer um curso espírita, se você quer conhecer o espiritismo, a primeira base é essa. E onde você encontra? Qual é o livro? O que é o espiritismo? Ele já dá resumidamente o que é o espiritismo. Por isso o nome do livro chama exatamente o que é o espiritismo. Então Kardec pegou tudo aquilo que estava aqui e lá, esparso, e reuniu tudo. Foi daí que surgiu então o livro dos Espíritos. E o livro dos médiuns, que trata de estudar a doutrina. Então você pode ter o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, que pode ser a continuidade desse, o que é o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. São 5 livros de estudo do Espiritismo. E as revistas espíritas de Kardec, que você pode pesquisar na internet, elas trazem vários assuntos e ocorrências de fatos espíritas para serem analisados na ótica de Kardec. Então você compreendeu tudo isso, depois você vai lendo outros livros e vai formando aí a sua mentalidade, tá bom? Então esse é um resumo para que você depois, quando a gente tiver aí uns 40, 50 vídeos, você vai poder formar uma videoteca mais ou menos completa sobre o Espiritismo. E vai vendo também outros canais, vai pesquisando na internet, vai lendo os livros espíritas, vai frequentando as casas e vai se inteirando do que é o Espiritismo. Até porque, como eu sempre digo, nós vamos virar o quê? Goste ou não, queira ou não queira, estude ou não, todos nós temos certeza que vamos morrer e vamos virar um espírito. E por que os espíritos não deixaram inteiramente na mão dos homens? Porque os homens deturpam tudo. Se os homens deturparem o espiritismo, eles voltam tudo de novo. Eles sempre estão indo e vindo aqui, eles vão e dizem tudo de novo como era. Então eles não vão permitir que os homens deturpem o espiritismo. Seja por interesse material, seja por interesse sentimental do próprio ego, da própria personalidade. Estamos entendidos? Então isso aí é o resumo do Espiritismo no nosso canal de hoje. Bom proveito, bons estudos, boas meditações, até da próxima vez. E eu, mais uma vez, fui deixando com vocês meu abraço. E vale a dica, se você gostou do vídeo, você sabe de alguém que quer entender o Espiritismo assim de uma maneira resumida, não quero estudar, eu quero entender o que é tudo isso, compartilhe esse vídeo aí com essa pessoa, sugira o vídeo para ela, tá bom? Fui, tchau galera.